uma mensagem sobre aquele capítulo. Nós começamos em Gênesis, capítulo 1, e estamos hoje já em Romanos, no capítulo 3. Já fizemos todo o Antigo Testamento e agora no Novo. E é a mesma palavra, sendo que no Antigo Testamento ele era muito direcionado aos judeus e falava da vinda do Salvador Jesus. Deus ele fez um acordo, um pacto com Abraão de abençoar a ele e a sua descendência e que dele iria vir o Salvador Jesus. E os judeus tinham que crer nisso, que um dia iria vir o Messias, o Salvador. E Jesus veio, só que os judeus não creram e por isso até hoje eles estão esperando aí o Messias. Mas o alvo do Antigo Testamento era esse, uma aliança que o Senhor fizera com o povo de Israel. Deu a eles a promessa era o Salvador Jesus, e o Salvador veio. E agora no Novo Testamento, nós vamos encontrar aqui Paulo em Romanos, falando exatamente sobre isso com os judeus. Nós estamos vendo aqui que no Romanos, Paulo falando da nossa justificação pela fé em Jesus Cristo. E Paulo aqui ele falava tanto para os judeus como para os gentios. Em Romanos, no capítulo 3, nós vamos encontrar o resumo de todo esse capítulo no versículo 23. Romanos, capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo, ele estava pregando aqui para judeus e para gentios. Ele estava falando aqui, evangelizando os judeus. E os judeus, como eles tinham recebido o Antigo Testamento, as leis, os ensinos, as normas, o que acontece? Eles discutiam com Paulo acerca do porquê aceitar Jesus, do porquê crer em Jesus para ser salvo. E muitos judeus aceitavam Jesus, mas eles queriam continuar caminhando com a lei. E quando algum gentio, ou seja, alguém que não era judeu, aceitava o evangelho, eles queriam, você vai ter que também circuncidar, você vai ter que também guardar o sábado, você também vai ter que fazer isso. Certo, queridos? É como há hoje por aí muitas igrejas, a pessoa converte, aceita Jesus, mas é o seguinte, hein? Você não vai poder fazer isso. Se você gosta de usar a referência à minha barba, né? Só que você não vai poder usar. E você entendeu, né, o que a gente quer dizer. E é isso, aquilo e tal e coisa. Certo, amados? Então, Paulo, aqui no versículo 13, 4, ele fala: pois que se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Ou seja, Paulo, ele questionou se a incredulidade de algumas pessoas iria aniquilar a fidelidade de Deus. E ele mesmo responde que não. Ou seja, você pode ser infiel, mas Deus continuará sendo sempre fiel. Olha só, queridos. Era isso que Paulo estava falando. Muitos podem ser infiéis, incrédulos, mas Deus continua fiel. Aquilo que ele prometeu se cumpre. Ele é fiel. Então, que Deus trata disso. Do versículo 9 a 17, lógico que eu não vou ler aqui, mas procure fazer a leitura desse capítulo. Do versículo 9 você vai ver. Paulo pergunta, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos,
todos estão debaixo do pecado. Paulo, em outras palavras, ele quis dizer, queridos, o seguinte: será que pelo fato de sermos judeus, podemos nos considerar superiores ou melhores que os gentios? E Paulo mesmo responde, deixando bem claro que não, pois tanto os judeus quanto os gentios estão sob a culpa do pecado. Ambos necessitam do perdão de Deus. E agora que então chega esse momento crucial, maravilhoso, de Paulo declarar: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que ele estava dizendo aqui? Ele estava dizendo assim: os judeus pecaram, estão destituídos da glória de Deus. O católico pecou, está destituído da glória de Deus. O evangélico pecou, está destituído da glória de Deus. O espírito umbandista, é isso que ele está falando. O chinês, o português, o espanhol, o africano, o italiano e assim por diante. Ele está dizendo: todas as raças, todos os povos, todas as línguas, todas as nações, as religiões. Ele está dizendo assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Certo, queridos? Paulo, então, aqui, ele continua a esse assunto da epístola, porque a epístola de Paulo, o livro de Paulo, é mostrando que nós somos justificados por Jesus. A nossa fé no sacrifício de Jesus, que mostra que somos justificados. Então, a justificação pela fé, depois de ter provado que todas as tentativas dos judeus de alcançarem a justiça pela obediência à lei fracassaram, porque o judeu ele queria ser salvo, mas pela lei. É como hoje, tem gente que quer ser salvo, mas pelas obras. Quer ser salvo por causa das suas práticas, quer ser salvo porque ele é bonzinho, quer ser salvo porque ele faz caridade, quer ser salvo porque ele faz isso e aquilo. Então, Paulo, ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, ele aponta o caminho providenciado por Deus para que todos sejam judeus, sejam gentios, recebam a salvação, o sacrifício do Senhor Jesus. Isto não significa que Deus tenha passado por cima de suas próprias leis para redimir o ser humano. Pelo contrário, o seu plano de salvação só foi eficaz porque o Senhor Jesus cumpriu. Jesus foi o único que cumpriu as exigências da lei. Ele cumpriu sem falhar em nenhum ponto sequer. Isaías 42, 21 nos mostra isso. Então, amados, vamos orar nesse instante e creia nisso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos justificados pelo Senhor Jesus. É isso que Paulo trabalha nesse livro de Romanos. A nossa justificação é pela fé. E através dessa justificação, nós temos acesso a toda sorte de bênção. A primeira, principal, é a salvação. Mas não é só essa promessa que Jesus trouxe. Através dela, busca o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, que nesta manhã fique frisado, fique firmado na mente, no coração do teu filho, da tua filha, que se levantou cedo de madrugada pela manhã para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra, para ler a tua palavra, para gastar alguns momentos de oração, que fique fixado nessa mente, nessa alma, que a nossa justificação é pela fé em Jesus, que
todos pecaram e estão destituídos, estão separados da glória de Deus. Só mesmo a nossa fé em Jesus para termos a vida eterna. Senhor, que quem ouvir essa palavra não tiver tomado essa decisão ainda, que possa tomá-la, recebendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Espírito Santo, que caia por terra todas as dúvidas, a dificuldade que muitos têm para entender que o Senhor o ama e que o Senhor deu Jesus Cristo e que para ele ser salvo, basta ele crer em Cristo como seu Senhor e Salvador, e entregando a ele a sua vida, e a sua natureza pecadora morrerá. Amém, amados? Graças a Deus, pode tomar sua água. Deus abençoe você em nome de Jesus. Eu gosto sempre de dar o testemunho aqui da Maria Vaz. Ela estava com colesterol alto, diabetes alto, essas coisas ainda todas. Ela começou a tomar de manhã, meio litro de água aí, ela toma morna. E ela foi no médico e ela disse que está tudo maravilhoso, viu? Por isso que eu faço esse ato profético com a água. Uns tomam morna,